de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Irmãos, eu não vou atrasar o culto, né, irmãos? Porque está bastante frio, tem bastante criancinha pequenininha ainda, né, irmãos? Então, nós vamos... Então, vai retornar as aulas amanhã. Então, eu não vou, irmãos, tá bom? Despedir vocês tarde. Peça a compreensão dos irmãos. Quem já tomou água não vai tomar mais. Quem foi no banheiro não vai mais. Vamos prestar atenção na palavra agora. Amém? O desenrolar do culto depende muito, irmãos, da igreja também. Amém? Aleluia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Aleluia. Capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 32. Hoje nós vamos dar, irmãos, a preparação para uma poderosa campanha. Glória a Deus. Aleluia. Hoje vamos dar início a uma poderosa campanha e essa palavra que nós vamos ler é o tema dessa campanha. Jesus Cristo te dá saúde. Amém? Não precisamos só da saúde do nosso corpo, mas principalmente da saúde espiritual. Então Deus tocou no meu coração de nós fazer essa campanha. Jesus Cristo te dá saúde. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 32. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: e aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sorona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E lhe dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhes viva. Amém? Podem se assentar e exaltar o Senhor com palavras de vitória. Amados irmãos que irão nos acompanhar pelo YouTube, eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui toda terça-feira, na rua Gilberto Nascimento, 162, no centro de Piraquara. Toda terça-feira, 8h30 da manhã, eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Chova, faça sol, Gi, eu estou aqui, irmãos, 8h30 da manhã, com um grupo de obreiras, fazendo a obra de Deus, e convidamos você a estar conosco. É o jejum da família, é o clamor pela família. E à noite, estamos aqui também, eu, as nossas irmãs do Círculo de Oração, a partir das 7 da noite. Cada terça-feira uma prega a palavra, mas toda terça o Espírito de Deus se faz presente. Amém? Aleluia. Você é convidado a estar conosco. Se esforce. Eu sei que às vezes o desânimo, a dificuldade, só que isso vem para todos, irmãos. Cada um de nós que estamos aqui nesta noite, atravessamos dificuldades e barreiras, mas nós temos que nos esforçar. A palavra que o Senhor disse a Josué: esforça-te e tem de bom ânimo, não foi só para Josué, foi para nós também. Se nós nos esforçarmos e ter bom ânimo, Deus vai caminhar na frente, abrindo o caminho, no nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Então a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Pedro, nós sabemos, irmãos, que Pedro, eu sempre gosto de frisar, que Pedro caminhava com Jesus, mas não era convertido. Ele caminhava com Jesus, mas não era curado. Precisou ele passar por muitas dificuldades, muitas circunstâncias, para ele reconhecer o poderio do Senhor.
ao pecado. Todos nós somos tentados pelo maligno. Todos nós somos sujeitos, irmãos, à queda. Mas antes o Senhor nos adverte, assim como advertiu a Pedro. Então nós sabemos que Pedro, ele caminhou caminhos tortuosos. Mas quando Pedro foi curado, quando Pedro foi liberto, quando realmente ele se despertou da obra, a palavra do Senhor diz que até a sombra de Pedro curava os enfermos. E eu quero falar para você nessa noite que o mesmo Deus que curou a Pedro, o mesmo Deus que curou a Enéas, ele está passando aqui nessa noite e ele está passando o bálsamo sonador sobre a tua vida. Ele está curando a ansiedade, ele está curando a depressão, ele está curando o medo, ele está curando a fobia, ele está curando a ansiedade, porque é do prazer do nosso Deus que nós tenhamos saúde. Pedro se converteu ao Senhor, se tornou um homem valoroso, pregava e milhares de pessoas se convertiam com a pregação de Pedro. O que eu quero dizer com isso? É que não importa o que você cometeu daqui para trás, ou até mesmo no dia de hoje, Deus conhece o nosso coração e a nossa vida. Deus não vê você como eu vejo. E quando nós procuramos ser santificados, irmãos, nós sempre olhamos para os irmãos com olho de acusação. Nós sempre olhamos para os irmãos com cara de quem está condenando ou cobrando alguma coisa dos irmãos. Mas o meu Deus olha para você com um olhar de misericórdia, com um olhar de perdão, com um olhar de compreensão. O meu Deus olha para você com um olhar de uma nova oportunidade. E hoje Ele está te dando uma nova oportunidade. Então não importa em que caminhos você caminhou, a partir do momento que o Senhor te curar, Ele vai começar a te usar como usou a Pedro e como usou a tantos no passado. Pedro caminhando por todas aquelas circunvizinhanças, ele resolveu visitar os irmãos que moravam em Lídia. E nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele nunca nos leva num lugar ermo. Deus nunca nos leva num lugar se Ele não tiver que fazer alguma coisa na nossa vida naquele lugar. E quando Pedro chega em Lídia, ele acha ali acamado um homem por nome de Enéas, 8 anos deitado. Nós já vimos essa história, né, irmãos? Nas andanças de Jesus, o paralítico de Betesda, 8 anos na beira daquele tanque. Irmão, mas 8 anos é muito tempo. Deus tem a sua forma de agir e o momento certo de nos entregar a vitória. Aquele homem estava jazendo na cama há 8 anos. Mas quando Pedro chega, ele estava paralítico, talvez sem esperança. Irmãos, quando nós vemos uma pessoa acamada, paralítica, ela não está muitas vezes só acamada à enfermidade, mas às vezes o espírito daquela pessoa está clamando por cura. Às vezes aquela pessoa, a fé daquela pessoa está paralítica porque ela não consegue mais acreditar no milagre. Eu quero falar hoje para pessoas que talvez estavam paralisadas como um dia eu fui, paralisada pelo medo, paralisada pelo terror, paralisada por achar que nada ia acontecer, paralisada por ver tanta gente sendo abençoado e na minha vida não acontecia nada. Mas quando eu resolvi lançar aos pés de Jesus o meu sofrimento e a minha ansiedade, eu comecei a ver a mão de Deus operando na minha vida. E hoje eu estou aqui para dizer a você que eu fui totalmente curada, eu fui totalmente liberta. E eu posso dizer isso, irmão, para todos que me conheceram, que não me conheceram. A pessoa que vocês estão vendo aqui não é a mesma que aceitou Jesus há 37 anos atrás. Eu fui completamente curada de tudo. Principalmente, irmãos, da mágoa, do rancor. Eu tinha uma raiva, uma ira muito grande no meu coração. Pela forma que eu era tratada, pela forma que o nosso Pai nos educou. Então eu nunca compreendi o porquê, irmãos, que um pai que coloca um filho no mundo bate um filho a ponto de tirar sangue. E bate, irmãos, toda semana, quase todo dia. Parecia que o único prazer que ele tinha na vida era espancar os filhos, era bater nos filhos. Parece que quanto mais a gente pedia perdão, quanto mais falava, vamos fazer mais, aí que aguçava aquela vontade de bater. Mas hoje eu entendo, irmãos, não era o meu pai, ele era totalmente possuído pelas obras do diabo. Ele se embriagava. E o
Porque a igreja do Senhor, irmãos, está moribunda. A igreja do Senhor está doente. Eu não estou falando a nível de visão missionária, eu estou falando a nível do povo crente, do povo principalmente pentecostal. Um povo que outrora orava e incomodava. Um povo que outrora orava e as pessoas chegavam e falavam: para de orar porque está acontecendo alguma coisa estranha na minha casa. O povo tinha receio de quando nós orávamos, porque sabia que Deus ia agir de alguma forma. Hoje em dia, irmãos, a igreja está no completo gelo, a igreja está doente. E vou falar para vocês: se nós não tomar cuidado, nós vamos para uma UTI e acabamos até mesmo ficando em coma espiritual. Porque, irmãos, antigamente era um glória a Deus, aleluia, a coisa mais linda da igreja. Hoje em dia todo mundo assim, ó. Parece que a gente está falando com as paredes. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz: quando Jesus Cristo estava andando com os discípulos, os fariseus chegaram e falaram: escuta, manda que eles se calem. E o Senhor disse: não, se esses se calarem, as pedras chorarão. E vocês estão se calando, a igreja está se calando, a igreja está adoecendo. Mas eu quero profetizar nessa noite que o Espírito Santo de Deus vai tomar a tua vida novamente. Esse glória a Deus que está guardado na sua garganta, ele vai sair agora em nome de Jesus Cristo como uma espada de dois gumes, uma espada de fogo que vai cortar os problemas ao meio, que vai cortar o inimigo ao meio e que vai te fazer vitorioso no nome de Jesus. Desperta, igreja do Senhor. Ai, mas hoje em dia ninguém mais adora a Deus, dá vergonha. Irmãos, deixa a vergonha lá fora. Quando nós éramos do mundo, nós não tínhamos vergonha de gritar quando nós íamos num show de cantor mundano. Eu nunca fui no campo de futebol, mas os irmãos que foram, com certeza nunca tiveram vergonha de fazer a onda e gritar quando o seu time fazia gol. Como é que agora, na presença do Todo-Poderoso, você se sente encabrunhado e com vergonha? Glória a Deus. Quando se chega na frente de um juiz, é Vossa Excelência. Quando vai conversar com a advogada, doutora, senhora. E quando chega para Deus, é o cara lá em cima. Quando vai chegar para Deus, é o cara lá em cima. Quando vai orar para Jesus, aonde estão os valores, igreja? Se um juiz, que a palavra do Senhor diz, o inimigo, o juiz ouviu a vai tocar iniquidades. Ele exige ser chamado de excelência e Senhor. Para você imaginar como que não está o nosso Deus quando Ele olha para a criação dele e fala: o que está acontecendo com o meu povo? Muita gente fala: Deus me abandonou. Não, nós estamos abandonando a Deus. Essa é a verdade. Ele nunca nos abandonou, Ele nunca nos deixou. Mas é nós, irmãos. Ah, hoje eu não vou na igreja por causa disso. Ah, mas eu não vou por causa daquilo. Essa semana eu fiz semana inteira, essa semana eu não fiquei em casa. É nós que estamos deixando Deus de lado. Desperta, igreja. Eu não sei por que Enéas estava moribundo numa cama. Claro que eu não vou falar: ah, é pecado. Não, eu não sou esse tipo de pregador que prega que você está doente, que você pecou. Não. Jó era um homem íntegro e ficou doente. Ezequias era um homem reto e ficou doente. Se Ezequias não fosse um homem reto, quando Isaías foi falar para ele que ele ia morrer, ele não ia virar para ele e falar assim: lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor, das minhas obras que eu caminhei na tua presença, que eu fiz. Então, ele tinha alguma coisa para apresentar diante de Deus de tudo aquilo que ele fez. Então, ele era um homem reto. Mas talvez ele estava passando por alguma dificuldade. Eu não estou falando, irmãos, que só fica doente quem peca. Não. O pecado, ele adoece o nosso espírito, a nossa alma. O pecado, irmãos, a carne, o inimigo, quanto mais você pecar, o inimigo é melhor. Mas é a nossa carne, o nosso espírito, o nosso coração que fica gemendo, lembrando de quando nós cantávamos, lembrando de quando nós pregávamos, lembrando de que alegria, quando nós entrávamos na porta da igreja, que a gente sentia aquele abraço gostoso do Espírito Santo, e a gente não via a hora de começar a palavra, e a palavra começava a rolar, virava a todo lado, e
Essa doença vai pegar a nossa carne, sabe como? Com a depressão. Uma tristeza profunda que nós não vamos ter coragem de sair de casa, não vamos ter coragem de fazer nada. Mas quando Pedro entra naquela casa, ele fala: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E a primeira coisa, quando Jesus Cristo nos dá saúde, levanta-te, faz a tua cama e anda, homem. Porque a cama não é lugar de homem que serve a Deus, a cama não é lugar de profeta, a cama não é lugar de gente acabrunhado que conhece a palavra de Deus. Ei, eu quero dizer a você, Jesus Cristo te dá saúde nesta noite, Jesus Cristo te dá saúde espiritual, Jesus Cristo te dá saúde mental, Jesus Cristo te dá saúde física, Jesus Cristo te dá saúde material, porque Ele é o Deus que vê todas as coisas, que sonda todas as coisas e que entra em todo momento da nossa vida. Quando Ele entra para fazer a obra, Ele não faz, irmãos, Ele não cura a orelha, Ele não cura o dedão do pé, não. Quando Ele entra para fazer a obra, Ele faz completa. E eu quero dizer para você nessa noite, Jesus Cristo está restaurando a tua saúde. Jesus Cristo está renovando a tua saúde. Jesus Cristo está suscitando as tuas forças. Jesus Cristo está dizendo para você: chega de ficar cabisbaixo, chega de ficar entristecido, chega de ficar em estado de depressão. É hora de você levantar e começar a velejar novamente, porque o mesmo Deus que te sustentou lá atrás, Ele está com a mão estendida, pronto para te colocar de pé novamente. E quando todos viram o milagre, todos que habitavam em Lida e Sorona, os quais se converteram ao Senhor. Irmãos, para vocês pensar no peso dessa palavra, no compromisso dessa palavra. O povo via milagre e se convertia. Hoje em dia, irmãos, é triste nós falar sobre isso. O povo vem na igreja e vai embora tudo do mesmo jeito, não vê milagre, não vê acontecimento, não vê maravilhas. Irmãos, eu fui de uma época que a gente via pessoas vomitar gilete. Vomitar, irmãos, passocos de cabelo com caco de vidro. Quando orava, irmãos, a pessoa lá atrás levantava a mulher e começava a gritar porque estava curado, estava curado. Eu presenciei, eu vi. E o povo se convertia porque o povo quer ver algo diferente. Agora, infelizmente, o povo entra nas igrejas, parece que é a igreja tradicional. Ninguém fala, ninguém se mexe, está todo mundo parado. Irmãos, o movimento pentecostal tem que voltar. E é esse movimento pentecostal que chama o milagre. É esse movimento pentecostal que move a mão de Deus. É esse movimento pentecostal que faz o agir acontecer. Clama em alta voz, não te detenha. Levanta a tua voz como a trombeta a tocar. E como vocês estão parados, como que vão ver milagre? Se não creiam, se não clamam, se não falam, se não pregam, como que verão milagres? Irmãos, é urgente. O Espírito Santo de Deus está clamando com urgência. Pregadores, se levantem. Adoradores, se levantem. Irmãos, nós temos que voltar a pregar o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra genuína que traz arrependimento, consolo e cura. Todos viram, ficaram maravilhados e se converteram. Mas ainda, para não ficar só nesse milagrinho, né, irmãos? Tem muita gente que fala assim: mas a pessoa está lá paralítica, é um milagrinho. Não, Deus não faz milagrinho, irmãos. Havia em Jope uma mulher, e a palavra do Senhor nos diz que a mulher era muito amada por todos. E essa palavra me faz entender. Muita gente fala assim: aquela pessoa é tão ruim, por isso que morreu. Ela era amada por todos. Ela era amada por todos, irmãos. A tribulação, a dor, a angústia, a morte vem para todos. Bom ou ruim, preto ou branco, vem para todo mundo. O que diferencia uma coisa da outra é o nosso estado de espírito, é o nosso coração elevado, é o que diferencia. Mas a
te dá vida, Ele acrescenta a tua vida, Ele restaura a tua vida, Ele dá vida para a tua vida, Ele dá conforto para a tua vida, Ele enche a tua vida. Ei, não respire a vida que o Senhor está te dando. Não é hora de morrer, não é hora de parar, não é hora de desistir. Tem que viver a igreja do Senhor para provar os mistérios e os milagres que Deus tem na nossa vida. Pedro chegou lá, todo mundo com os olhos tudo molhado de lágrimas, todo mundo apavorado, porque todos nós sabemos, irmãos, que a morte, ela nos deixa, irmãos, sem reação nenhuma. Tira todas as nossas forças. E Pedro convida que todos saiam para fora, e ele dobra o joelho e ora ao Senhor e clama ao Senhor. E ele estende a mão e fala: Tabita, levanta-te. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou, e voltando-lhe para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentaram ela viva. Deixa eu te falar uma coisa. A partir de hoje, Deus vai te apresentar no mundo vivo. A partir de hoje, você vai caminhar na rua vivo. Chega de ser morto espiritual, chega de ser doente espiritual, chega de ser só mais um no meio da rua. Hoje o Senhor vai te apresentar com vida. Todos te verão com vida, todos verão a vida de Cristo em você. Então, em nome de Jesus Cristo, levanta a tua mão e recebe esta palavra profética. Jesus Cristo te dá vida, Jesus Cristo cura o teu ânimo, Jesus Cristo te coloca de pé, Jesus Cristo muda a tua história, Jesus Cristo muda a tua trajetória, porque Ele é Deus, igreja. Nós não estamos falando de um Jesus mesquinho que faz milagrinho, não. Nós estamos falando de um Deus tremendo, que ressuscita o morto, que cura o paralítico, que devolve a voz ao mudo, que abre a visão de quem nunca enxergou. Estamos falando de um Jesus que cura os leprosos, estamos falando de um Jesus que perdoa a prostituta, estamos falando de um Jesus que dá uma nova oportunidade, estamos falando do único e verdadeiro Deus. Só Ele pode abrir o caminho para você, te colocar em liberdade, curar a tua vida e fazer com que você viva em paz. Não há outro caminho, não há outro jeito. Jesus Cristo te dá saúde. Não importa qual seja os parâmetros do médico. Eu fui no médico, os meus exames. Jesus Cristo te dá saúde. Aqueles leprosos do passado foram diagnosticados com lepra. Jesus Cristo deu saúde. Lázaro morreu depois de 4 dias. Jesus Cristo deu saúde. O que você está passando? Fala para Ele agora. Que Ele reverte essa situação. Ele muda toda essa situação. E além de te dar saúde, Ele te faz prosperar. Que é a doença que está pegando todo mundo no geral hoje em dia, irmãos. É a situação financeira. Mas de que adianta a minha situação financeira estar boa, se o meu espírito está morrendo? Se a minha fé está sucumbindo? Não tem dinheiro no mundo que pague, irmãos, a fé sobrenatural que o Senhor nos deu. O fôlego que Ele assoprou aqui, nas minhas narinas, e o Espírito Santo que Ele me concedeu para continuar caminhando e falar do grande amor dEle. E esse Espírito Santo hoje está batendo na porta do teu coração, está pedindo para entrar, está pedindo uma oportunidade para te fazer diferente. Esse Espírito Santo está aqui hoje batendo no teu coração e falando: eu quero te curar, eu quero te dar vida. Mas para isso é você que tem que abrir o teu coração, é você que tem que levantar sua mão. Quando a gente vê uma pessoa doente que desmaia, que tem um ataque epilético, você pega a pessoa correndo e vai para o médico. Mas essa enfermidade tua é você que tem que levantar e pedir socorro. Não tem como eu te levar a cura se você não aceitar o dono da cura. Não tem como nós viver distante, irmãos, desse amor sobrenatural que nos traz a cura, que nos traz o perdão, igreja. Talvez o que está te deixando doente é a falta de perdão.
Glória a Deus.